Fala galera, nono ano, vamos lá, mais uma aula de matemática. Vamos lá aprender, vamos matematicar. Mais um novo dia, mais novos aprendizados, né? Vamos lá então. Então a gente sempre, a cada novo dia, aprendemos algo novo, né galera? Então, vamos lá fazer a correção da atividade da nossa última aula. Aula de sexta-feira, quero determinar o ângulo central e o ângulo interno dos seguintes polígonos: pentágono, heptágono, decágono. E nesse último, galera, eu acabei escrevendo errado, certo? Não é o duodecágono, não. É o dodecágono, ok? Então vamos lá para o pentágono. Vamos fazer o cálculo dos ângulos internos do pentágono. Então, o pentágono, como o nome já sugere, ele é penta, então ele é 5. Então, para calcularmos o ângulo interno, certo? Um pentágono, então é preciso nós sabermos quantos lados ele tem, né? Pentágono são 5. Perdão, são 5. Então, o ângulo central dele é definido pelo quê? Pelo a quantidade de graus, né? Que é 360 graus. 360 graus dividido pelos lados, né? São 5 lados, então 360 dividido por 5. Separando aqui o 36, nós temos 7, né? Cabe 7. 7 vezes 5 são 35. Então, sobra 1. Baixou o 0, ficou um 10, então 2. Então, nós temos ali 72 graus de ângulo central, né? Ângulo central, perdão. Já o ângulo interno, né? Você vai usar aquela formulazinha aprendida na última aula, né? São 5 lados, menos 2, que multiplica 180 dividido pelo número de lados, que é 5. Então, eu teria aqui, quantidade aí, ângulo interno, tem 3, né? 3, que é 5 menos 2. Esse 180 ali, galera, eu já posso fazer a divisão dele por 5, né? Se você quiser. Então, separando aqui, não dá pra fazer... Ela é 5, né? Você sabe que está dividindo por 5. Então, vai dar 3, né? 3 vezes 5 são 15, sobra 3. Então, vai dar um 6. Então, dá 36. Então, 3 vezes 36. Logo, o ângulo interno vai ser o quê? 3 vezes 6 são 18, vai 1. 3 vezes 6, 9, 1, 10. Então, 108 graus. Enquanto que o ângulo central é 72 graus, não. E o ângulo interno, 108 graus, ok? Apagando aqui para a gente fazer o próximo. O próximo é o heptágono, né? Heptágono. Então, o nome é heptágono. Hepta, né? São 7, né? Então, heptágono são 7 lados. Ok? Então, o ângulo central vai ser os 360, né? Dividido por 7. Fazendo a continha aqui ao lado, 360 por 7. Nós teremos, separando 36, 5, né? Sobra 1. Baixa o 0, temos 10. Então, vai dar 1. 1 vezes 7 é 7. Então, sobra 3. Né? Vamos colocar 0 aqui, vírgula, né? Então, ficou 30. 30 por 7 dá quanto? 7 vezes 4 são 28. Então, vamos colocar o 4 aqui. Deixa eu trazer 4. Né? Sobram 2, né? Não dá 0, então vamos 2. Então, 51, né? Aproximadamente 51,42 graus. Então, temos aí, né, o ângulo central de um heptágono, né? São 7 lados. Então, o ângulo interno dele, é definido por 7 menos 2 vezes 180 dividido por 7. Então, 7 menos 2 dá 5, né? Então, ficaria o ângulo interno igual a 5 vezes... Já posso pegar esse 180 e dividir por 7 também, certo? Vamos ver se dá para fazer a conta aqui ao lado. Deixa eu apagar essa conta aqui acima, né? Vou gerar mais espaço aqui para nós. Então, eu vou pegar o 180 e dividir por 7. Então, vamos lá. Vou abrir com espaço aqui, ó. Então, 180
dividido por 7. Então, separando aqui o 18, vai dar 2, né? 2 vezes 7 são 14. Sobra 4, baixa o 0. Vamos colocar o 5, né? 5 vezes 7 são 35. 6 dá 42, passa, né? Então, vamos lá. Sobra 5. Não dá para dividir, coloca 0, né? Ó. É 7, né? 7 vezes 7 é 49, sobra 1. 0, 1. Então, vai dar 25,71. Isso vezes 5, viu, galera? Então, a quantidade aqui, ó, números do ângulo interno, vai ser quanto? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 7 são 35. Então, vão 3, né? 5 vezes 5, 25. Com 3, 28. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então, ó, 128,55. Certo? O ângulo interno, beleza? Então, galera, na letra C é decágono. Decágono são 10 lados, certo? Então, o ângulo central vai ficar mais fácil, né? Então, o ângulo central é só pegar os 360, dividir por 10, né? Então, dá 36 graus. Enquanto que o ângulo interno, né? Nós vamos usar aquele processo, né? Que é 10 menos 2 vezes 180 dividido por 10. Já dividindo 180 por 10 vai dar 18, né? Então, o ângulo interno vai ser 10 menos 2 são 8. Então, 8 vezes 18. 8 vezes 8 são 64, né? Vão 6. 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. Então, 144 graus. Então, o ângulo central é 36 graus. E o ângulo interno, 144 graus. Beleza? Galerinha, a última é o dodecágono. São 12 lados, certo? Então, aqui são 12 lados. Vamos trabalhar com o número 12. Então, o ângulo central vai ser igual aos 360 graus, né? Dividido por 12. Então, fazendo a continha aqui ao lado. 360 graus por 12. Separando 36, cabe em 3 exatamente, né? Então, vai dar 30, né? Então, o ângulo central dele é de 30 graus. E o ângulo interno é os 12 menos 2 vezes 180 dividido por 12, não é isso? Então, pegando 180 ali, ó, dividindo por 12, separando 18 vai caber 1, né? Ó. Então, sobram 6, baixa 0. Então, nós temos 60 dividido por 12, que é 15, certo? Então, ali eu vou ter 12 menos 2 vai dar 10, então 10 que multiplica 15, ou seja, 150 graus. Pronto, ó. Então o ângulo central é 30 graus e o ângulo interno 150 graus, beleza? Então aqui foi a correção, certo, da nossa atividade, da nossa última aula, né? Sobre ângulos internos, ângulos centrais dos polígonos regulares. E vamos avançar o nosso aprendizado hoje, certo? Hoje nós já vimos as propriedades, né, dos polígonos regulares, certo? Já até aplicamos na atividade anterior, na correção. Agora nós vamos partir, galera, para relações métricas nos polígonos regulares inscritos, ok? Galera, nosso assunto agora vai ser relações métricas, página 227. Vamos lá então, olha, considerando a medida L do lado de um polígono regular inscrito, a medida A do apótema do mesmo polígono e o comprimento R do raio da circunferência em que esse polígono está inscrito, podemos estabelecer algumas relações métricas. Vamos ver algumas a seguir. Então, olha, nós temos ali um quadrado inscrito, né, ou seja, um quadrado dentro da circunferência, e nós temos ali as diagonais dele, né, ligando o ponto B ao ponto D, o ponto A ao ponto C, por exemplo, certo? Nós temos o ponto central, né, que é o O. O A, você lembra, representa o apótema. O M é o ponto médio, né, entre um lado, certo? Ou seja, a metade, né, dos lados. Então, galera, a primeira relação que a gente pode definir aqui é tratando, deixa eu diminuir aqui um pouco, tratando essa parte aqui, dividindo ele em 4
partes iguais, nós teremos aqui um triângulo retângulo, certo? Um triângulo retângulo. E o Pitágoras, ele desenvolveu o chamado Teorema de Pitágoras, onde ele define que um triângulo retângulo, deixa eu voltar aqui a imagem, onde um triângulo retângulo, deixa eu abrir o quadro aqui que é melhor, né, para mostrar para vocês. O que é que o Teorema de Pitágoras nos diz? Que eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo onde um dos ângulos é 90 graus, ó, um triângulo desse tipo aqui. Ele chamou isso aqui de lado A, lado B e lado C. Esse lado A ele chamou de hipotenusa, certo? Ele chamou de hipotenusa. Esses outros lados aqui ele chamou de catetos. Certo? Você já deve ter ouvido falar nesse teorema de Pitágoras aqui. Então, catetos. O que é que ele definiu? Que se ele pegar o quadrado da hipotenusa, vai ser exatamente igual ao quadrado do B mais o quadrado do C. Certo? Serão iguais. Então, esse aqui é o chamado teorema de Pitágoras. Certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Trazendo, né, para uma forma mais prática de entendimento de vocês, ó, tá aqui o triângulo retângulo, certo? Aqui, ó, forma-se um quadrado, né, da hipotenusa, certo? Aqui é o valor do A, certo? É o quadrado dele, ó, é A ao quadrado. Aqui é o lado B, né? É um dos catetos, ó. Então esse quadrado aqui, ó, então B ao quadrado. E esse aqui forma-se o quadrado do lado C, ou seja, o quadrado, né, C ao quadrado. Então, o que é que ele definiu? O que é que ele descobriu? Que esse quadrado maior, o A, cabe dentro dele tanto o B quanto o C, certo? Por isso que ele se define assim, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Então, entendido esse conceito, né? Vamos voltar aqui para a figura, porque é possível definir o valor do lado sabendo desse conceito ali, teorema de Pitágoras, ó, porque aqui forma-se um triângulo retângulo, certo? Aqui o triângulo retângulo. Aqui, ó, seria o lado, seria o A, né? Então seria L ao quadrado, ó. E o que é que são esses dois aqui, ó? É o R, ó. Então vai ser um raio ao quadrado mais raio ao quadrado. Beleza? Tranquilo aí? Então o que é que eu tenho aqui, galera? O que é que eu tenho? Tenho que vai ser lado ao quadrado, ó. Se riscasse era bom, né? Pronto, riscou. Ó, lado ao quadrado é igual a 2 vezes o raio ao quadrado. Tá? 2 vezes o raio ao quadrado. Então, como é que se faz isso? Como é que se resolve isso? Eu vou passar, certo, esse 2 aqui do expoente para o outro lado da equação em forma de raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 raio ao quadrado. Só que vocês já viram anteriormente, né, que eu posso tirar esse 2 aqui, ó, cortando com 2 do índice. Então, o lado vai ser o raio vezes a raiz de 2. Ó. Pronto, aqui eu posso descobrir um lado, certo? Fazendo essa relação do teorema de Pitágoras com o lado com o raio, beleza? Qualquer dúvida aí, galera, volte o vídeo quantas vezes forem necessárias, beleza? Apagando aqui, vamos continuar aqui, ó. E também eu posso, conhecido isso, eu posso fazer essa pequena relaçãozinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, não dá para ver não. Eu posso fazer essa pequena relação aqui, galera. No mesmo conceito, certo? No mesmo conceito. Aqui forma-se também um triângulo retângulo, certo? Forma-se um triângulo retângulo. Se esse lado todinho aqui, ó, ele é L, se esse lado aqui todinho, ó, ele é L, se eu pegar a metade dele, vai ser o quê? O L dividido por 2. Né? Então, essa partezinha aqui do lado, certo? Vai ficar L dividido por 2, que é a metade. Esse aqui é o apótema, né? E aqui eu tenho um R, ó, que é o raio, certo? Do outro lado aqui. Esse aqui é o R. Então, eu posso usar a mesma relação, ó. Quem é o maior deles aqui, né? O lado maior é o R. Então, vai ficar R ao quadrado, ó, é igual a A ao quadrado mais o L sobre 2 ao quadrado. Certo? Então, é essa relação que a gente vê aqui, ó. Certo? O raio ao quadrado é igual ao quadrado
mais L sobre 2 ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, ó, nós vamos chegar a essa conclusão, ó, que o apótema é a mesma coisa do raio que multiplica raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, são duas relações que nós descobrimos aqui nesse instante aqui, ó. Que o lado, aqui, ó, o lado, ele é raio vezes raiz de 2 e o apótema é raiz R, né, vezes raiz de 2 sobre 2, beleza? Então, são duas relações inicialmente que nós vemos aqui. Isso no quadrado, né? Já na questão do hexágono, para o hexágono, aquele polígono que tem 6 lados, nós temos as seguintes relações. Ó. Lembrando que vai formar também, né, triângulos retângulos ali, ó. Vai formar triângulos retângulos. E eu tenho para um hexágono o quê? Que o apótema é R, né, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Lá no quadrado é raiz de 2 sobre 2, certo? Aqui no hexágono é raiz de 3 sobre 2, certo? Isso para o apótema, né? E o lado dele? O lado é R, certo? O lado é o próprio raio, ok? Então, o tamanho do raio é também o tamanho do lado. Isso para o hexágono, certo? Então, essas anotações vocês façam aí, né? Ó. O lado é o tamanho do raio e o apótema é raio, raiz de 3 sobre 2. E no triângulo equilátero, né? Equilátero inscrito, nós temos a relação de que o apótema ele é dado pelo raio dividido por 2, ó. Ou seja, ele é metade do raio. Então, o apótema aqui, ó, certo? Essa partezinha aqui, né, vocês lembram? Ele é a metade do raio, certo? É o raio dividido por 2. Beleza? Enquanto que o lado, ó, o lado é definido por raio, né, ó, raiz de 3. Ok? Então, galera, a construção de um polígono regular, né? Como é que você constrói um polígono regular? Então, vamos acompanhar aqui as etapas para a construção de um polígono regular de N lados com instrumentos de desenhos, né? Então, para isso nós precisaríamos do compasso, do transferidor, né? Para fazer esses passos aqui, beleza? Então, vamos lá. Criou-se um fluxograma aqui, né? Que é um desenho baseado aí nos passos, né? Então, o que é que nos diz ele aí? Que no início é escolher a quantidade de lados, certo? Do polígono, né? Escolher a quantidade de lados e a medida dos lados, certo? Então, determinar a medida do ângulo externo, né? Como é que calcula o ângulo externo? Mesma coisa lá, né? Do ângulo central, né? 360 dividido por número de lados, certo? Aí você vai construir uma reta, né? Construir uma reta, suporte, né? Uma retazinha qualquer, marcar sobre a reta suporte o segmento de reta de comprimento que você escolheu no passo 1, lá no início, marcar o segmento de reta de comprimento L na semirreta, traçar a semirreta que forma o ângulo, né, que a gente descobriu o valor do ângulo, e daí, né, começar a construir, né, uma das extremidades do segmento, o ângulo calculado, certo? Então vamos lá, vamos verificar aqui, por exemplo, certo? Um polígono que ele vai ter 5 lados, certo? Vamos lá, um polígono vai ser 5 lados, e cada lado vamos colocar aí 4 centímetros, certo? Então primeiro eu vou descobrir que o ângulo externo dele é 72 graus. Ok? Ângulo 72 graus, porque é 360 dividido por 5. Então, olha, o passo seguinte era nós definirmos aqui a reta, né? Então, tá aqui, ó, desenhar a reta. Dentro dessa reta, marcar os 4 centímetros. Então, 4 centímetros, né? Supondo aqui, né? Não está em escala, certo? Mas os 4 centímetros seria essa distância aqui entre esses dois tracinhos, né? O tracinho A para o tracinho B. Ok? Então, tá ali os 4 centímetros. Depois, o que eu vou fazer, ó? Eu vou traçar, né, um ângulo de 72 graus. Certo? Como é que eu faço isso, galera? Usando o transferidor. Aí, o que é o transferidor? Vamos lá, deixa eu pesquisar aqui para mostrar. Tá aí, galera, isso aí é um transferidor. Então, por exemplo, se eu quero fazer 72 graus, deixa eu pegar esse aqui como exemplo. Deixa eu abrir ele aqui. Ó, quero usar esse aqui, 72 graus. Como é que eu vou fazer 72 graus? Lembra que ali tinha uma reta, né? Então, eu vou traçar a reta. Deixa eu colocar aqui para escrever aqui na tela, ó. A reta, né? Ó. A reta está no zero
Aqui, onde é que vai estar o 70? O 70 vai estar aqui, ó. Tá aqui o 70, ó. Cara, não tá querendo riscar, tá aqui, ó, o 70. Então, 72 ficaria mais ou menos por aqui, né, ó. Então, ó, 72 graus é esse aqui, ó. Ok? Só que no caso ali, né, para iniciar a figura, o desenho, eu vou colocar, né, para esse lado esquerdo, tá abrindo ele bem numa das retas, certo? Uma das retas traçadas, então eu vou traçar a reta, né, ó. Pronto, tracei a reta. Você lembra, né, que temos ali os dois pontinhos, por exemplo, ó, tem aqui o pontinho, né, e outro pontinho que define os 4 centímetros, vocês lembram? Então é nesse primeiro pontinho aqui, ó, que eu vou definir, certo? O 72 graus. Então eu vou trazer a reta mais para frente aqui. Eu vou deixar ele aqui, ó. Tá aqui o segundo tracinho, ó, tá aqui o primeiro tracinho, né, ó. Pronto. Então é aqui que eu vou traçar os 72 graus, ó. Então 60, 70 aqui em cima. Então 72 vai ficar mais ou menos aqui, ó. Pronto. Então aqui eu vou ter 72 graus, ó. Esse é o primeiro passo, beleza? Vamos lá, voltando então para o livro. Pronto, tracei 72 graus aqui. Lá em cima, nesse ponto, certo? Que são 4 centímetros aqui, ó. Eu vou traçar um outro ângulo de 72 graus, ó. Pronto, fiz ele. Ok. O que é que eu faço agora? Vou colocar os mesmos 4 centímetros, ó. E nesse outro ponto aqui, né, formar um outro 72 graus, ó. Olha só como está sendo feito aqui, ó. Certo? Então, vou daqui para cá, ó, são 4 centímetros, né? Traço um ângulo de 72 graus, mais 4 centímetros, traço outro ângulo, mais 4 centímetros aqui, ó. Traço outro ângulo. Então, formou-se aí o pentágono, né? O pentágono, certo? Cada um ali com um ângulo externo de 72 graus. Tranquilo? Né? Tá tranquilo demais, né? Então, beleza. Vamos lá, então. Ó, agora é a sua vez. Escolha um valor, tal, nesse aqui eu acho que vou deixar para um outro momento. Então, o que vocês vão fazer, galera? Aqui, ó. Vocês vão fazer essa questão 1, 2, 3 e 4 da página 230. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.